Isso, bom dia, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande, né? Felipe é uma pessoa extraordinária. Não sei se você tem o privilégio de conhecer um pouco mais sobre ele, sobre o seu trabalho. Esse dia nós tivemos uma reunião aqui e foi muito produtiva. Eu quero agradecer, certo? Abençoar a sua família, que Deus continue, a igreja, seu ministério, sua esposa, amém? Estou aqui com, eu vi aqui 2, 3 com o Tiago, né, que trabalham comigo aí, aliás, chegaram primeiro que eu no comércio, né, estão comigo aqui. Tem mais alguém do comércio aí? Não, da diretoria do comércio? Isso, não, só participam conosco lá, certo? E eu quero agradecer. Hoje eu sou presidente do comércio, do Conselho de Pastores do Rio, e no dia 13, ok, está aí, ó, dia 13 de abril, certo? Nós estamos com o nosso café lá no Ministério Apacentar, e eu gostaria de convidar você a estar participando conosco também. Pastor, não consigo participar agora que está muito em cima. O nosso encontro de maio vai ser na igreja que eu pastoreio lá em Xerém. Então você também vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do ministério, dessa transição minha, da itinerância, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque 2 ministérios que graças a Deus são bem sucedidos, quando a igreja às vezes me causa algum problema, eu digo para mim: eu não preciso de igreja, eu tenho um ministério itinerante, vou deixar tudo isso e vou caminhar na itinerância. Quando a itinerância me aborrece, eu digo: não preciso de itinerância, eu tenho uma igreja que me acolhe, certo? Só que a gente acaba descobrindo que não tem rota de fuga nem saída de emergência. Nós somos chamados, e eu tenho, né, estou muito satisfeito. Faz 8 anos, ou fazem 8 anos agora que eu estou pastoreando essa igreja lá em Xerém. Nós estamos aí, ontem me deram aí estatísticas de aproximadamente 1.500, 1.600 pessoas como membros, uma igreja próspera. E eu quero reforçar aquilo que o Felipe disse aqui. Há um tempo atrás, eu fui procurado por uma pessoa muito capacitada, que desejava abrir uma igreja, e eu olhei para aquela situação. Ele não tinha condições de fazer, e ele me pediu ajuda, me pediu que eu emprestasse um recurso a ele. E eu então tirei uma parte do recurso que ele precisava da igreja, tirei uma parte do que ele precisava do meu ministério e investi. Hoje a igreja dele está totalmente estabilizada. Um tempo depois, uma pessoa séria veio e me disse: pastor, eu queria pagar o senhor e a igreja. E eu disse: na verdade eu não te emprestei nada, certo? Nós investimos numa agência do reino, e eu vou te falar, daquele momento em diante nós crescemos de uma forma extraordinária, certo? Tanto o meu ministério quanto a igreja que eu pastoreio. Bom, há um tempo atrás eu tenho compartilhado essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, com alguns líderes, porque ela mexeu muito com o meu coração. Primeiro porque fala de um dos grandes líderes da Bíblia, um pastor, literalmente um pastor de ovelhas, seu nome Davi. Mas é importante nós observarmos a partir do capítulo 16 de 1 Samuel, certo? A partir do verso 1, nós vamos ter um momento em que Deus está conversando com Samuel nas montanhas de Ramá. O texto diz mais ou menos assim, capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Então disse Samuel ao Senhor: como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em suas mãos e diz: vim sacrificar. E convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei o que há de saber, e uns germiais a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera ao Senhor, veio a Belém. Então os anciãos saíram tremendo e disseram: é de paz a sua vinda? E ele o santificou, certo? E sucedeu mais à frente aí que entrou Eliabe e o viu e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas disse o Senhor a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Quando Davi chega para pelejar contra o gigante, a resposta de seus irmãos para ele, para sua atitude, define mais ou menos o estilo que Davi levava na sua vida e na sua mente. Quando ele está diante do gigante e que ele começa a esboçar o desejo de enfrentar o gigante, de vencer um opressor tão forte, seus irmãos ou um de seus irmãos, e diz: o que você veio fazer aqui, seu pretensioso, presunçoso? Você veio aqui para ver a nossa vergonha? Com quem deixaste as poucas ovelhas? Volte
para cuidar delas. Esse não é seu lugar, esse não é seu ambiente. Você não entende nada daquilo que está acontecendo aqui. Quando os irmãos de Davi, pelo menos 3 deles, que militam no exército de Saul, definem a mente de Davi como alguém que costuma, ao longo da convivência, olhar para coisas grandes e ter o desejo de enfrentá-las, me parece que já havia no comportamento de Davi, e aquele não foi o primeiro momento, que ele era alguém que se destacava enfrentando o medo, se expondo em ambientes cujos quais parecia que ele seria vencido. Davi, na verdade, me revela algo muito importante: enquanto não couber na sua mente, não cabe na sua mão. Enquanto a sua mente não conseguir definir que é possível, as coisas não vão vir para você. Pessoas que só alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou. Quando nós olhamos nos bastidores o comportamento desse rapaz, muitas vezes descrito lá na frente o que ele já vivia lá atrás, nós vamos entender por que ele foi alguém tão bem sucedido. É importante entendermos que Davi não está na pauta aqui, pelo menos no que diz respeito à sua consciência, à conscientização dele. Deus está conversando com Samuel e dizendo para Samuel que escolheu alguém da casa de Jessé para substituir Saul. Deus escolhe Davi, não o avisa, não o dá satisfação, não entra nos pormenores, fala para os outros o que vai fazer com ele, e com ele mesmo não falou nada. Talvez você se identifique muito com isso. Talvez você seja ordenado por alguém que viu em você coisas que você sequer via quando estava executando uma tarefa aparentemente tão simples. Davi está vivendo seu mundo, apacentar as ovelhas, o filho mais novo de Jessé. E nesse momento Deus já está traçando coisas para ele, estabelecendo coisas que ele irá viver. Por que não seus irmãos? Por que José e não seus irmãos? Por que Abraão e não... Preste atenção. Quando nós começamos a olhar essas pessoas que vivem coisas extraordinárias, você pode notar que elas são afastadas de ambientes físicos ou emocionais para vencerem. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas não dá para você ficar vivendo com esses cabeças de bagre. Sai da sua terra e da sua parentela. José, eu vou fazer de você um grande governador. Por isso que ele sonha com sol e lua. Por que ele sonhou com sol e lua? Porque Gênesis 1, Deus cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Deus já está conversando sobre governo. Deus já está apontando para o futuro. Quando Deus vai traçar o que ele tem para Davi, o que ele está observando? Para seu coração, para sua mente. A mentalidade dele era diferente. Ele vivia no meio de seus irmãos, mas sua mente o diferenciava de seus irmãos. Então, é muito importante o que o Filipe falou hoje, essas conexões que você faz com gente que é forte em áreas que você é fraco, que é capacitado nas áreas que você é carente. Essas são as conexões. A Bíblia e a vida têm tendência a aproximar pessoas diferentes, para que uma contribua com a outra. Por isso que normalmente um proativo vai viver perto de um lerdo. Por que é que um proativo vive perto de um lerdo? Porque o proativo diz assim: vamos embora, gente, vamos embora, já era para estar lá. E o lerdo fala assim: calma, o mundo vai acabar hoje não. Você está entendendo? Então, qual é a missão da vida? É mandar uma mensagem para o lerdo e para o proativo. O lerdo ensina para o proativo que tem que desacelerar, senão morre. É a batida do coração, estresse, descansa, estresse, descansa, estresse, certo? Mas a vida está mandando uma mensagem para o lerdo: acelera, vamos dar uma acelerada. Sabe qual é o grande problema de pastores? Pelo menos eu só sou pastor há 10 anos, né? Eu fui consagrado na Igreja Batista, pastoreei quase 2 anos aqui na Barra, depois fui para Xerém. Pastor é muito fantasmagórico. Todas as vezes que Deus manda para o ministério dele alguém que é forte numa área que ele é fraco, ele acha que está chegando um traidor. O menino de louvor é bom demais, tem um carisma, se identifica com a igreja, fica de olho nele.
manda para você um homem piedoso de oração, de comunhão com Deus, para dirigir um trabalho de oração na igreja. Cuidado, ele sonha para vir muita gente no trabalho de oração. Quando vem, ele diz: o inimigo deve estar por aí. Está no recipiente que identificou, certo? Então, hoje eu luto contra isso. Você não sabe nada sobre gestão? Deus vai mandar alguém que sabe sobre gestão para seu ministério. Você não prega nada, Deus vai mandar excelentes pregadores para seu ministério. Cuidado, sai desse ambiente, Scooby-Doo. Certo? Vendo fantasma em tudo quanto é canto. É assim. Eu já vivi e vivo no sistema. Eu sei como é que ele funciona. E aí o indivíduo morre, porque para você segurar alguém embaixo e impedir ele de crescer, sua posição é essa. Se você segura alguém para não crescer, você também não cresce. Você fica segurando. Então nós vamos dar uma olhadinha na história desse camarada. Por quê? Porque ele, para mim, é muito especial. Porque ele venceu, mas perdeu. Ele viveu uma vida que me parece muito real. A vida do Davi. Deus está conversando com ele, escolheu e falou: Samuel, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou escolher, fica quietinho, espera que eu vou te sinalizar. Quando ele chega, se depara com o modelo mental da época, o primogênito. O cara já era grande, forte, bonito, soldado. O Samuel olhou e falou: certamente é esse. Deus falou: Samuca, segura a onda, fica quietinho, não é esse não. E aí começa a passar os filhos, porque Jessé fazia filho com força. Passa um, passa dois, passa três. O cara era bom, certo? É porque pastor também tem que ter vida sexual. Isso. Vida sexual de pastor é igual carnê do baú, tem que andar rigorosamente em dia. Sim. Oxe. Certo? Não pode falar, pastor não pode falar de sexo. Esse dia eu estava num evento falando sobre sexualidade. Me levanta um senhor de quase 80 anos e diz: menino, você fala demais sobre isso. Eu olhei para ele e falei: o senhor tem quantos filhos? Ele falou: 12. Eu falei: eu falo sobre o assunto, o senhor faz o assunto que eu falo, né? E aí a mão dele foi baixando, o sorriso brotou. E ele sentiu que a gente estava na mesma direção. Ok? Então preste atenção. Quando nós vamos ver esse camarada, a partir do momento que ele é visto e vai ser comissionado por Deus, inevitavelmente o mal começa a persegui-lo. Davi começa a viver algumas pressões muito grandes, muito fortes. Me parece que um ambiente é montado para destruí-lo, para matá-lo, para vencê-lo. Onde? No campo onde ele milita. Davi vai ter um encontro com as duas das maiores feras, certo? Do reino animal, leão e urso. Qual é o propósito desses encontros? Colocar a vida de Davi em risco. Por quê? Porque tanto leão e urso não querem Davi. Não. Eles querem aquilo que Davi defende. Eles não querem matar Davi. Eles pegam a ovelha que ele apacenta. Aquilo que não é dele, é do pai dele, mas ele foi comissionado para cuidar. E quando o leão pega uma ovelha, o texto diz que Davi vai atrás dele com a ovelha na boca. Um dos textos mais bizarros para mim. Porque leão é bicho que você corre na frente, não atrás. Até porque provavelmente a ovelha que está na boca dele já está morta, mas Davi não está. Se a ovelha está morta ou viva, essa não é a questão é que a ovelha não é dele, é do meu pai, eu vou buscar, acabou. Davi começa a viver ameaças no campo, e começa a vencer essas ameaças, e logo essas ameaças vão mudar de lugar. Agora ele não luta mais contra um animal. Agora a vida prepara para ele um homem grande, forte, poderoso, campeão, experiente. Está bem armado, bem equipado. Agora Davi está diante de uma morte praticamente iminente. Ele vai morrer, todo mundo. Saul diz que ele vai morrer, né? Os soldados de Israel dizem que ele vai morrer. Todo mundo, os filisteus acreditam que ele vai morrer. Golias acredita que Davi vai morrer. O único que tem uma ponta de esperança é Davi, que sabe que aquela batalha não é dele. Por isso ele diz, eu fico imaginando, me permita aí os teólogos de plantão, me perdoa, tá bom? Mas eu imagino, Deus não disse que era para Davi matar o gigante. Deus disse que ele ia ser rei. Eu imagino quando ele vai enfrentar o gigante, Deus olhando e falando, poxa, ele ia ser rei.
se mete nessa encrenca, agora vai morrer. E quando Davi diz assim: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu imagino Deus falando: ele vai em nome de quem? Ele vai no meu. Se ele vai no meu, Golias morreu, já era. Mas o campo de batalha ainda continua o mesmo. Ele entra na batalha e ele vence Golias. Que extraordinário! Um passo foi dado. Ele agora está no palácio, não apenas mais como um músico do rei. Agora ele é um herói de guerra. Ele é alguém reconhecido. As mulheres o ovacionaram quando ele entra na cidade com aquela cabeça grande. Mas agora, um pastor não gosta muito dele, o Saul. Saul olhou e disse: esse cara está complicando minha gestão, chamando mais atenção do que eu. E agora Davi vai se defender do rei. Nota que é um inimigo, só vai crescendo, isso parece um videogame. Agora quem está, ele começa enfrentando um animal, leão e urso, ok? Ele depois enfrenta o gigante. Agora ele é obrigado a fugir de Saul. Tem a oportunidade de matá-lo e não mata. Davi está vivendo um momento extraordinário, mas ali o mal já descobriu que não vence ele. Ali o mal já descobriu que naquele campo de batalha não vai vencê-lo. Enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou gigante, enfrentou o rei, teve a oportunidade de matá-lo. Entre o trono e Davi, a distância se chamava Saul, mas ele não mata. Não vou mexer com ele. O Deus que me colocou aqui vai me levar onde ele tem que me levar, eu só preciso obedecer. Mas o mal, o diabo, a turma que conversou com Eva lá, testando o conhecimento dela, fazendo pergunta cuja qual o mal já sabia a resposta, mas queria saber o quanto Eva tinha noção da verdade, porque é de acordo com a dimensão que você tem da verdade que o mal descobre o quanto precisa de dispensar de mentira para enganar você. Que agora o campo de batalha vai mudar, e Davi não é capaz de enxergar. A sutileza, ela é tão grande que Davi não nota quando as coisas mudam, quando as coisas começam a tomar uma nova dimensão. Vai lá para o segundo livro do profeta Samuel, dá um pulinho lá. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. A guerra mudou, o campo de batalha mudou. O mal estudou Davi um bom tempo, decidindo como iria derrotá-lo, e descobriu que não ia ser inveja, não ia ser medo, não ia ser gigante, não ia ser nada disso. Então no capítulo 11 diz assim, o texto estava aqui não, pode deixar, é porque a minha tradução é um pouco diferente. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi mandou Joabe, os seus oficiais do exército, atacar os inimigos, e eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Eu não sei por que motivo Davi fica em Jerusalém. O texto diz que era o tempo em que os reis saem à guerra, mas Davi optou por não ir. Se era para um rei estar no campo de batalha, se é para um rei estar lutando, pelejando, não fazia sentido. Me parece que é a primeira vez que nós vemos Davi no palácio, num ambiente de guerra. Talvez porque a guerra não fosse tão acirrada, talvez porque Joabe, Urias e toda a sua estrutura desse conta do recado. Sabe aquela historinha de que venci Jericó e agora contra Ai eu posso mandar um pequeno grupo, apenas uma milícia pequenina para vencer. Sabe aquele relaxamento quando há uma transição, uma mudança de batalha? Me parece que é isso que está acontecendo aqui. Davi não vai à guerra. E o que tem no campo de batalha? O que tinha todo ano no tempo em que os reis saíam à guerra: homens morrendo, pessoas perdendo suas vidas, territórios sendo conquistados. O que está acontecendo com Joabe? Vencendo. O que está acontecendo com Urias? Vencendo. O que está acontecendo com os soldados? Vencendo. E o que está acontecendo com Davi? Está no lugar errado. Não era estar
não era para estar naquele lugar. Por pior, pastor, mas o lugar é muito difícil, é desagradável, é desconfortável. Aprenda uma coisa: se o lugar é o seu destino, ou te aproxima dele, é lá que você tem que estar. Jesus chama Pedro de inimigo, para trás de mim Satanás, e chama Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Por que Jesus chama Judas de amigo e Pedro de inimigo? Porque o que Judas está fazendo aproxima Jesus de seu destino, e o que Pedro está fazendo afasta Jesus de seu destino. Se é bom ou ruim não interessa, se aproxima você daquilo que Deus tem para você, é bom. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, é isso que nós estamos vendo. Ele está no lugar que não deve, e quando você está no lugar que não deve, com pessoas que não devem, com literaturas que não devem, inevitavelmente você vai viver o que não deve, não era aquilo. Para mim tem muita coisa que não deveria acontecer. Ninguém vai me convencer que Deus queria que Sansão morresse daquele jeito, humilhado, empurrando o moinho. Ninguém me convence. Só morreu desse jeito porque fez o que não devia. Para mim a escravidão no Egito, a libertação deles é outra coisa. Nós temos um ambiente traçado. Quero levar meu povo para a segurança de onde tem comida. Envio José. O próprio José diz isso a seus irmãos: não fiquem tristes, vocês não me venderam, vocês me enviaram na frente para a conservação da alma. E o que Deus faz logo em seguida? Eu vou tirar esse povo daqui uns dias, então eu vou colocar no governo do Egito um faraó. Moisés foi treinado para ser um faraó, para ter autoridade para libertar o povo. Era assim, é a tipologia de Cristo. Mas o que ele fez vai causar danos. E cuidado, e você precisa entender isso, até para receber gente na sua igreja. Esses dias um casal me questionou, extremamente capacitado, queria liderar meus casais na igreja. Porém, os dois estão no segundo casamento. Caminham comigo, trabalham até com casais, mas eu não deixo liderar. E aí me questionaram. E aí eu disse, presta atenção, quem aqui já teve hepatite? Levante a mão. Tem alguém aqui que já teve hepatite? Pois bem, se você teve hepatite, você pode fazer qualquer coisa por mim, menos me doar sangue. Porque tem coisas que você faz lá atrás que descredencia você viver coisas lá na frente. Então você tem que entender isso. Tem gente que não tem maturidade para entender essas coisas. E aí quando eu dei esse exemplo, eles olharam, não gostaram muito e optaram para ficar na retaguarda. E eu com a outra turma na linha de frente. É assim que funciona. E quando eu era itinerante, eu não tinha nada disso. Acabava de pregar, pegava a oferta e ia embora. Não precisava nem pregar bem, era só pregar. O que eu fizer de errado, vocês consertavam. O que eu fizesse de bom, vocês aproveitavam. Hoje eu tenho que dizer não, sai. Hoje eu tenho que disciplinar, que cuidar é um grande desafio. Mas olha aqui, aí Davi está no lugar errado, acordou, a turma está lá batendo, morrendo, ganhando. É isso que está lá na frente de batalha, onde ele deveria estar. Está no lugar errado, sonolento. Acordou, foi dar um rolezinho na sacada do palácio, uma dona tomando banho. Maneirona, porque mulher feia não tenta ninguém. Devia ser uma cavala de uma dona, tomando banho, se limpando, beleza. Ué, querido, um cara que enfrenta leão, urso, mata gigante. Meu irmão, não é qualquer coisa. Só que eu quero que você entenda que não tem mais espada, não tem mais lança, não tem mais garras, não tem mais presas. A arma que o diabo está usando agora é outra, mano. Ele já estudou e descobriu que naquele campo de batalha que ele planejava vencer Davi, não vai rolar. Então ele muda o campo de batalha. Agora não é a lança de Saul, a espada de Golias, as garras do leão, as presas do urso. Agora é a beleza de Batseba. Para derrubar uma liderança, o diabo vai estudar você e descobrir o que é que ele vai usar contra você para te derrubar. O tempo inteiro está alerta. Eu sou bem humorado, já deu para notar? Assim que eu cheguei, por eu ter um bom humor, as pessoas não achavam que eu ia longe. Já esse cara está se enfiando num primeiro escândalo, com mulher, com dinheiro, com drogas, com bebida, com isso, porque todo dia cai um valente, e pior que caem uns valentes, sério, umas pessoas. Quando eu era garoto, meu pai me levou numa montanha para tirar um cabo de enxada. Ele era da roça, e quando nós fomos subindo por um córregozinho, eu parava e ficava encantado com aqueles barrigudinhos, aqueles camarõezinhos
lá em cima, como é que aquilo chegou lá? Como é que era? Como é que funcionava? Mas quando eu cheguei lá no topo com meu pai, onde ele disse que nós poderíamos beber água, eu notei, não tinha o camarão, não tinha o barrigudinho, não tinha nada. Eu falei, pai, por que não tem nada aqui? Ele disse, meu filho, água limpa demais não dá peixe. Ninguém que se diz puro demais. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos frágeis. E o diabo vai estudar você para descobrir uma maneira de te derrubar. Agora Batseba está nua. E Davi pede um dos seus. Eu acho interessante, porque Natan não está lá, Samuel não está lá. Porque eu duvido que ele ia falar para Samuel. Aí Samuel, chega aí. Ô cara, viu uma mulher tomando banho lá, gostosona. Vai lá saber quem é. Natan, chega aí. Estou afinzão de pegar a mulher do Urias. Falaria não? Sim ou não? Então quando você tiver tentação, traz para perto de você gente que tem moral para dizer para você o que ninguém tem. Você está entendendo? É assim que funciona. Você tem que ter gente que diz para você o que ninguém tem coragem de dizer. Às vezes eu prego na igreja, saio do púlpito, as pessoas, pastor, que mensagem extraordinária. Aí eu entro no carro e vou embora com Natan, minha esposa. Aí ela olha para mim e fala que lá, onde eu fiz? Hoje foi ruim demais, hein? Vê se ora mais na próxima. Você tem que ter gente que tem que falar para você: essa roupa não está legal, essa postura não está legal, esse vocabulário não está legal, essa atitude sua não está legal. Mas nesse momento ele não tem ninguém aqui para falar isso. Ou melhor, não chama lá um cupicha dele. Ele fala aí, maluco, dá um pulinho lá e vê quem é aquela dona que está tomando banho. Aí o cara foi lá, voltou e falou: maneira mesmo, hein? Ela é Batseba, a mulher de Urias, que está lá na frente de batalha, onde você também deveria estar. Sabe por que às vezes você não tem coisas que outras pessoas têm? Às vezes porque não é seu dom, mas às vezes é porque você não paga o preço para ter. Ah, não prego. A ver por quê? Porque não ora, porque não lê, porque não treina. Você acha que todo pregador bom começou sendo bom? Claro que não, pregar é uma ruim mesmo. Cláudio, como é que você começou? Pregando mensagem dos outros. Eu já sabia que era boa. Qual é o ápice da criatividade? Copiar sem citar a fonte. Eu aprendi uma coisa: se você pegar a mensagem de uma pessoa e pregar, todo mundo vai identificar e vai falar que você plagiou. Se você escolher 5 mensagens, misturar tudo e pregar, alguém vai falar assim: você é um pesquisador, uma pesquisadora. Você entende? Você está rindo, mas o assunto é sério. Estou abrindo meu coração. Olha só. Mas ele agora se deita com Batseba. Se deitou com a Batseba, pegou a dona. Aí tá bom, foi embora. Batseba foi para casa, não sei se foi uma, 2 vezes. Também não gosto de fazer fofoca, certo? Sei que pegou, pronto. O tempo passou, Batseba mandou um recado para Davi, provavelmente pelo mesmo cara que foi chamá-la. Avisa lá que deu ruim. Eu estou grávida, meu marido está na frente de batalha. A hora que aparecer a barriga sem meu marido, eu vou ser apedrejada. Avisa lá o rei. Alguém foi lá e falou: oi Davi, aquele negócio aí que você fez deu ruim. Ele falou: deixa comigo que eu resolvo. Mandou uma carta para Joabe, falou: Joabe, manda Urias aqui que eu estou a fim de saber o que está acontecendo aí. Urias chegou, Davi falou: e aí, como é que está a batalha? Ele falou: o negócio está tranquilo lá, estamos ganhando, fica tranquilo. Davi falou: vai para sua casa então, deita com a sua mulher lá rapidinho, eu te mando para frente de batalha, bota o filho na sua conta e está tudo certo. O cara é servo de Deus. Gente, se você pensa que servo de Deus, se enfiar num buraco não vai ter problema. O cara agora ficou dissimulado. Urias falou: não vou não, a arca da aliança está aí, pô, não deve nem fazer sexo nesse período. E o rei fez com a mulher dos outros. Pois é. Aí o rei falou, aí avisaram o rei, ele falou: foi para casa não, dormiu aí, ó. Sério? Então eu vou fazer uma festinha aqui, vou encher ele de manguaça. E aí ele vai para casa, ele não precisa nem fazer nada, só entrar em casa, não vai lembrar mesmo porque está muito bêbado, bota na conta dele. Urias não foi para casa, dormiu na praça, coisa de sertanejo, certo? Davi falou: não tem jeito, eu sou obrigado a mandar matar esse cara. Escreve uma carta, manda pela mão de Urias. Mas até aí está tudo bem, gente.
Até aí está tudo certo. O problema é o capítulo 12. Quando eu vou ler o capítulo 12, tem alguma coisa que me intriga. Porque no capítulo 11, Davi está na sacada, chama um dos seus homens de confiança, traz Batseba, Urias está envolvido, e para mim eram apenas esses personagens. Mas quando eu olho para o capítulo 12, o texto diz assim no verso 1: o Senhor Deus mandou o profeta Natã a falar com Davi, e Natã disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro pobre. Já deu para identificar que o rico era Davi e que o pobre era Urias. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha apenas uma ovelha. Já deu para entender que o gado e as ovelhas do homem rico são as esposas que Davi tem, todo o harém que ele herdou de Saul, Mical, filha de Saul, Abigail, esposa do falecido Nabal, e em que a única ovelhinha é Batseba, a mulher de Urias. Certo dia, um visitante chegou na casa do homem rico. Bom, o homem rico é Davi, e chegou um visitante na casa do homem rico. Eu nunca vi esse visitante na casa do homem rico. No capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Tá bom, mas Natã diz que chegou à casa do homem rico um visitante, e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante ou para o viajante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou uma refeição para o seu hóspede. Preste atenção. Aqui está o desfecho dessa história. Davi aparentemente sozinho, quando Natã diz que chega um visitante na casa dele. Esse visitante fez Davi olhar para Batseba tomando banho. Automaticamente acendeu-se em Davi um desejo sexual. Até aí tudo bem, ele é homem, se deparou com uma mulher nua, a visão entrou e aguçou, certo? Um desejo que ele tinha. Quem é o visitante, pastor? Para identificá-lo, nós precisamos dar um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu venho viajando, rodeando a terra, buscando uma casa, uma empresa, uma mente, uma família, um casamento, que me receba, que me escute, que me ouça e que me atenda. Bom, se ele tem desejo sexual, até aí tudo bem, viu uma mulher tomando banho, deu desejo, beleza, está tudo tranquilo. O que ele faz? Chama uma de suas esposas, se deita com ela e satisfaz um desejo que ele tem. Sim ou não? Sim. Porém o texto diz que ele não pega um dos seus próprios animais, ele pega a ovelha do vizinho, porque ela não é para ele, ela é para o visitante. Davi não se deita com a sua esposa, porque se ele se deita com a sua esposa, não é pecado, e pecado não alimentaria o visitante que chegou. Se ele faz sexo com sua esposa, prazeroso, limpo, satisfatório, santo, com presença de anjo, fortalecendo, o que isso seria? Comida para Deus, santidade, obediência, amor, respeito, certo? Fidelidade. Mas como não é para alimentar a Deus nem a Davi, é para alimentar o diabo, Satanás, o pecado, então não serve a sua esposa, tem que ser a esposa do outro. Não serve o dinheiro que é lícito, tem que ser o dinheiro ilícito. Não serve a verdade, tem que ser a mentira. Preste atenção onde ele está enfiado. Nesse momento, onde ele está, Natã está registrando, relatando a presença de alguém que não é visto pelos olhos físicos, humanos. O que ele está narrando é a presença do mundo espiritual, que descobriu que não ganha Davi com garras de urso, com presas de leão, com espada de gigante, com lança de reis, mas que se mudar no ambiente de batalha, pode ter êxito, pode ter sucesso, contra o pastor, contra o servo de Deus, contra um líder, contra a moral, contra denegrir a moral daquele que está, ou do nome daquele que está sobre ele. Quando Davi escuta isso, ele fica indignado. E ele diz: isso não pode ser um absurdo, é um assinte, isso é um problema. E aí Natã diz: mas espera aí, esse cara é você. Esse indivíduo é você, Davi. Você pegou a mulher de Urias, matou o cara, achou que ninguém estava vendo. E preste atenção,
O que Deus reclama aqui são duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que Deus diz: ingratidão. O que me machuca, Davi, é eu ter tirado você de trás das ovelhas, dei a você notoriedade, dei a você todas as mulheres o harém, e se isso ainda fosse pouco, falasse comigo que eu te dava mais. Não tinha necessidade. Claro, não foi Davi simplesmente que fez isso, foi o visitante. E ele chegou lá, conversou com Davi, impulsionou Davi. Onde o visitante está agora? Pastor, ele foi embora e deixou Davi pagando a conta. Para onde foi o visitante? Procurando o Cláudio, o Filipe, procurando você, a sua casa, seu ministério, a sua família, o seu casamento, a sua moral, a sua honra, desonrar o nome de Deus que está sobre você, porque foi isso que Deus vai falar com Davi agora. Porque esse é o grande problema. É o que as pessoas fazem, o que acontece e como a imagem de Deus fica. Porque foi isso que Deus disse para Davi. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Seu pecado está perdoado? Está perdoado. Mas ninguém vai falar mal de mim por seu respeito, por sua culpa. Ninguém. Se você não é capaz de resguardar o seu nome e o meu, eu sou. Isso não vai ficar assim não. Eu perdoo, você não morre, mas o filho morre. A espada não se aparta. A vergonha vai ser conhecida. É assim que funciona. Quando olhamos para isso, o que nós perguntaríamos seria o seguinte: cadê o viajante? Ele continua sua missão. Muitas vezes eu confesso a você, já vi ele na minha casa. Quando a conversa é entre mim e minha esposa acaba virando uma discussão, e aí eu paro para pensar, porque prego para os outros, tem que pregar para mim, e digo: o que é isso? Falou: é o visitante, o viajante, ele está aqui. Lógico que eu não falo isso assim, senão a briga com a mulher. Está onde? Em mim? Aí o negócio fica feio. Mas às vezes eu fico e descubro que ele continua visitando pastores. Onde? Nas áreas que ele acha que você é mais frágil. O que é seu temperamento? Você é grosso demais, explosiva. É lá que ele vai te atacar. O que você é? Perfeccionista. Eu falo o tempo inteiro para casal, gente. A vida, ela une pessoas, né? Eu já expliquei aqui, você quer ver? Você que é casado, presta atenção. Por que é que um dominador se casa com um paciente? Já notou? Uma mulher dominadora casada com um homem paciente. Os dois vão jantar. A comida está ruim. Aí o paciente fala assim: nossa, a comida está boa não, hein? Vou comer não. Aliás, perdi até a fome. Eu só tomar um suquinho, vou comer a sobremesa que eu já... Aí o dominante diz assim: deixa o garçom vir aqui, você vai ver só. Mandar levar essa droga dessa comida toda, que isso está uma porcaria. O paciente fala: pelo amor de Deus, não fala nada não, deixa que eu vou pagar. Eu pago, nós vamos embora. E aí o dominante falando: paga uma ova, que nós não vamos pagar nada, que tinha que dar outra comida pra gente. Fala baixo. Eu vou falar. O paciente diz: eu vou pro carro. Não tem nada a ver com... Eu queria que você entendesse que você é diferente. E por causa disso o diabo está o tempo inteiro te medindo, observando como é que ele vai. Como é que Davi sai dessa? Ileso? Não. Salmo 51, apaga minhas transgressões, purifica. É muito maneirinho o salmo, mas eu não gostaria de ter escrito. Você está entendendo? É importante nós entendermos como os líderes. Somos exemplo. Está todo mundo de olho na gente. Tem uma turma pisando na lama, espirrando na gente o tempo inteiro. Eu tenho que lidar com gente desconfiando de mim, achando que eu uso dinheiro da igreja, achando que eu estou de olho nisso, achando que eu estou de olho... Por quê? E eles têm razão, porque está assim de gente fazendo. Então nós precisamos sobreviver a tudo isso. Identificar qual é a área que você é fraco, porque é lá que o tal do Satanás vai atacar você. E eu não sei qual é a área, você que tem que olhar. E é muito importante, quando você sofreu um ataque, você ter alguém para te ajudar. É melhor serem dois do que um. Não está falando só de casamento não, é gente para dividir a carga.
sabe? Há um tempo atrás eu fui com o Subirá no Japão, e aí fomos fazer um talk show, e aí sentei do lado, sentou do outro, e o Subirá é todo certinho, né? Um cara assim, parece que veio do céu ontem. E fomos nós dois no mesmo evento, tensa. E que começa a perguntar, entendeu? Já bebeu? Subirá não. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Já viu pornografia? Subirá não. Eu falei, Jesus. Eu falei, Senhor, isso aqui é para me envergonhar, não é possível. Isso é uma humilhação. Deixa eu te falar, nós somos diferentes. E é isso que é legal. Hoje eu tenho um pastor em Brasília. É lógico que eu pego uma pessoa, tive que definir alguém bem, avaliar. Porque todo mundo pode desabafar com a gente. Pastor, meu filho está esquisito. Assim, está achando que não é quem é. Nossa, o senhor ora por mim? Oro. Mas quando é o seu filho que está assim? Você fala com quem? Pastor, estou com problema no meu casamento. Pastor, nossa, estou quase largando que a mulher, brigamos ontem, ela falou, arrumou até as malas. Isso, calma meu filho, calma que eu vou lá. Mas quando é o seu casamento, quem é que vai na sua casa? Ah, pastor, estou todo endividado. Mas quando é você que está endividado? Ah, pastor, estou tão triste, desanimado, não estou querendo ir à igreja. E quando é você que está triste, desanimado e não quer ir à igreja? Nós somos solitários demais. Então eu peguei um pastor em Brasília, sabe? Olhei o perfil dele, um cara introvertido, mais pacato. Falei com ele, irmão, vamos fazer o seguinte: quando o negócio der ruim aqui, eu ligo para você. Quando der ruim para você liga para mim. E a gente abre o coração, abre mesmo, abre, sabe? E ele falou, beleza. Às vezes não tem nem conselho, filho. Porque eu aprendi, às vezes eu estou no gabinete, vem aquelas pessoas que querem desabafar comigo, querem falar, pastor, estou com problema assim, estou enfrentando isso, enfrentando aquilo, enfrentando aquilo outro, porque está acontecendo isso, e eu fico lá, Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Vambora, meu Deus, vambora. Não, peraí que eu vou falar. Não, pastor, peraí que senão eu vou esquecer. Deixa eu falar. Aí eu falo, fala. Aí quando ela termina, eu já desisti de falar. Mas aí a pessoa olha para mim e fala assim, pastor, nossa, estou tão bem. O senhor é uma pessoa tão sábia. Deve ser porque eu fiquei calado. Tolo é considerado sábio quando fica quieto. Porque às vezes só desabafa. Mas nós não temos quase. E pior, casamento de Caná da Galileia, o vinho está acabando, a alegria está acabando, mas está acabando nos bastidores, não na sala de visita. O vinho simboliza alegria, lembra? Por que Jesus não botou vinho no recipiente de vinho e botou vinho no recipiente de água? Porque se o vinho representava alegria, o que ele está dizendo é que o que traz alegria não é o álcool da vide, é a vida da água. Se você pular 2 capítulos, vai de João 2 para 4, ele diz para a mulher, aquele que beber de mim, que sou a água, nunca mais terá sede. Não é vinho da vide, é vinho da água. É Cristo que traz felicidade, que é o que a mulher estava procurando, mas isso é outra mensagem. Já dei um spoiler para você pregar. Você consegue entender? Esse dia eu fui falar e termina aqui, 130 prefeitos Tocantins. E comecei a falar da importância da família, da igreja, do sistema de ensino, do sistema de segurança e do sistema de saúde, que para mim são as 5 instituições que tornariam o mundo num paraíso. Família, ensino, igreja. Se alguém falhar nesses 3, aí a polícia vem e recolhe ele. Por isso que é sistema de segurança. E saúde, porque a gente fica doente. Mas eu falei, para isso tudo funcionar, precisa do sistema político. E aí eu disse, para cada pastor tem um demônio, para cada político tem uns 20. Por isso que eles são meio perturbados assim. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda uma coisa, é desafiador, sim. Mas você tem que entender eventos como esse, certo? Hoje eu tenho um lugar lá em Xerém. Se quiser, precisar, depois posso colocar, pega com o Tiago aí, o meu contato, pode pegar. Eu tenho lá a casa do pastor Cansado, lá no sítio que você pode ir para lá, para ficar lá, se estiver meio doido assim, tem um lugar lá bom para você ficar com a sua esposa, tem uma suíte, certo? Você fica lá, pastor, não paga nada não, você entra na quinta, sabe? Tem um fusquinha para você andar, tem lugar para você tomar banho, tem uma trilha para você andar, tem comida para você comer, tem comida, não precisa não, tá tudo pago, certo? Ah, pastor, queria só desabafar, vai lá. Ah, se eu não tiver tempo, vai ter alguém da minha equipe lá para você abrir o coração, confessionário, não quero nem te ver.
para orar por você, expulsar os demônios, isso aí, certo? Isso, porque se você andar sozinho, você não vai muito longe não. Participe de eventos como esse. No final, vai embora não, vai embora. Nossa, solitário, vai eremita, abominável homem das neves, certo? Vai lá, conversa, quem é você, o que você está fazendo aqui, como é que está a sua vida, certo? Também não fala logo tudo não. Como é que eu ganho a confiança dos outros? Conta para eles, assim, quando eu entro num lugar novo, eu pego 5, 6 pessoas às vezes, dependendo, e falo, eu vou ver se essas pessoas dá para conviver. Aí conto para ela alguns segredos que na verdade não são segredo, e fico vendo se vaza. Vazou a informação, dá para confiar não, dá para confiar não. Se não guarda dinheiro, vai guardar segredo, é uma verdade. E aí nós vamos selecionando. Hoje eu posso falar para você, eu tenho uma turma boa, que ora por mim. Por isso que eu estou de pé, gente. Por isso, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então quero orar pelo seu casamento. Tem alguém aqui que é pastor e é solteiro? Levanta a mão. Todo mundo já pulou nesse buraco? Meu sentimento, viu? Meu sentimento, Deus te fortaleça. Fica de pé. Quero orar. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você fosse franco, né? Às vezes a gente fala com os outros, mas quando chega na nossa vez é complicado. Pastor, eu estou sozinho no meu ambiente. Sozinho. Eu não tenho com quem conversar, às vezes eu não tenho com quem orar. É extremamente desafiador. Se você tem vivido nesse ambiente, nós gostaríamos de orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Tem hora que é você que chama para as pessoas virem na frente. Agora, somos nós que estamos chamando você. Isso. Pô, pastor, às vezes eu tenho coisas para resolver, tenho decisões para tomar. Meu ministério chegou, às vezes, numa dimensão que eu precisaria ter mais pessoas habilitadas para me ajudar, mas eu às vezes não tenho. Pastor, Deus me entregou uma agência do reino num ambiente tão humilde, que as pessoas são boas na área da oração, mas não tem a mente muitas vezes capacitada para me ajudar. Prego hoje, gente, eu, Cláudio, que tem um ministério, acredito eu, focado na palavra e na pregação, eu tenho que pregar 5, 6 vezes no mês para o mesmo público. Meu irmão, é pesado pra caramba. Já nós vamos ter aí no site do Comércio, inclusive, alguns esboços de pregações para que as pessoas possam aproveitar pelo menos um por semana de diversos preletores, para ajudar você e tirar esse estigma de que você não pode dar uma palavra, certo? Que Deus colocou no coração de outra, então você não pode mais nem usar os textos bíblicos, porque Deus inspirou outras pessoas para fazerem. Rompa com isso, procure ajuda enquanto dá tempo. Tem muita gente que nunca precisou de um milagre, só acabou precisando porque negligenciou o período da conscientização, deixou o complicado ficar insolúvel, e agora você que só precisaria de um conselho, uma ajuda, uma direção, precisa de um milagre. Pare de assumir a postura de culpa e assuma a postura de responsabilidade. Torne-se responsável. Sabe, castigo é um nome que deram para a palavra responsabilização. Não há castigo, há responsabilização. Quando um culpado quebra o copo, o que ele diz? Quem botou esse copo aqui? Eu já avisei que não era para esse copo ficar aqui, o copo acabou quebrando. Não, o copo não quebrou, você quebrou o copo. Mas se você for culpado, você procura responsabilizar outras pessoas. Se você for responsável e quebrou o copo, você diz: ô gente, ninguém vem aqui por enquanto não, porque eu quebrei o copo. Eu vou varrer os cacos, jogar fora, e só depois vocês podem vir, porque eu não sou culpado, eu sou responsável. Vamos orar pelos nossos irmãos. Eu queria fazer um pedido a vocês. A gente faz isso na igreja, e na hora de fazer, se você está aí sentado, chega aqui na frente e coloque a mão em alguém aí. Se você está aí, ó, se aproxime de alguém aqui, só coloca a mão, não precisa fazer nada não, só para simbolizar que essa pessoa não está sozinha, porque às vezes é o que ela se sente, a maneira que ela se sente. Isso, vem para cá, ainda tem bastante gente aqui, ó. Se você puder vir aqui, ó, e só encostar a mão, só, isso, vem para cá, ó, isso, coloca aqui, ó, a mão no irmão, isso, ó, eu tenho aqui sozinho, aqui à frente, chega para cá, isso, tem aqui, ó, eu preciso aqui, ó, isso aqui, isso, está todo mundo aqui? Tá, vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida desses guerreiros, dessas guerreiras. Quando o Senhor decidiu que nós faríamos o que estamos fazendo, o Senhor mostrou isso para outras pessoas primeiro, falou ao coração de outras pessoas que viram um potencial que muitas vezes nós não conseguíamos enxergar. Foi o Senhor que nos comissionou. Em nome de Jesus, ó Deus, ia para uma guerra onde os campos de batalha são os mais variados possíveis, mas o Senhor nos deu a garantia de que estaria conosco todos os dias. Mas nós não tivemos, Senhor. Mas no tocar do irmão, ó Deus, na comunhão, nós podemos sentir a Tua presença. E queremos te entregar agora, ó Deus, a cada família, a cada ministério, a cada casamento, em Tuas mãos. Sustenta as Tuas filhas e os Teus filhos. Ó Pai, providencia recursos materiais. Ó Deus, nesse ambiente de pandemia, onde as arrecadações ficaram comprometidas, onde a evasão se tornou grande, ó Pai, em nome de Jesus, envia recursos materiais para essas agências, ó Deus, para que Teus filhos tenham como manter o sistema operacional e se manter diante de tudo isso. Toma também as emoções, Senhor. Pessoas vão embora e é comum pastores se sentirem culpados, frustrados, quando olham outros ministérios crescendo e muitas vezes o nosso parece que não cresce, que não aparece. Sustenta as emoções, dá paz, felicidade. Podemos até ter momentos de tristeza, mas não somos infelizes. Nós somos felizes porque o Senhor está conosco. Envia recursos emocionais, ó Deus. Envia também recursos espirituais, ó Deus. Aguça dons, dá revelações, ó Deus, nos céus. Enche os Teus filhos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que eles leiam a Tua palavra, enxerguem o que nunca enxergaram. Destrava os Seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Este será o melhor ano do ministério deles. Eles viverão o incrível, o extraordinário, o sensacional, e descobrirão que não estão sozinhos. Te damos graças, ó Deus, por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Isso, pode voltar para o seu lugar.